Bom dia, nação! Bom dia aos meus rivais! Sim, o Clube de Regatas Flamengo está classificado para as semifinais da Libertadores da América e vai enfrentar o Racing agora. Gente, que jogo horrível do Flamengo foi aquele ontem. Que jogo horroroso. Que jogo bizarro. Cara, o Flamengo simplesmente, assim, parecia que não queria se classificar. Pareceu ali que tava aqui acomodado com aquele placar de 2-1, que como se coisa que o Estudiante não ia pra cima. Ninguém jogou bem ali. Ninguém. Absolutamente ninguém. Aquele gol no finalzinho do primeiro tempo do Estudiantes foi um balde de água fria para qualquer flamenguista, porque quando o juiz deu os 12 minutos, eu jurava que a gente ia pro segundo tempo, sim, com a vantagem de um gol. Mas o cara chutou. Aquilo ali, pra mim, foi um gol que não tinha como defender. Muitos estão dizendo que tinha como defender. Porém, eu acho que não dava de defender. Eu acho. E no segundo tempo, o Estudiantes veio com tudo. O Flamengo o tempo todo parecia que queria ser eliminado. Como disse o Flazoeiro, o Flamengo estava flertando com a eliminação da Libertadores ontem à noite. Essa foi a verdade. Um jogo horroroso. Ninguém jogou bem. Ninguém. Ninguém jogou bem ali, ninguém. Aí tirou o Arrascaeta, tirou o Plata, tirou o Pedro, tirou uma galera ali, né? Botou o Bruno Henrique, o Carrascal. Cara, eu tava muito nervosa. O Jorginho não tava acertando nada. A gente tava assim, parecia que o time tava começando a se entrosar ontem, parecia assim que ninguém se conhecia, essa é a verdade. E no segundo tempo, o que acontece? O Estudiantes veio com tudo, e toda hora trocando. Aquele cara que entrou, que eu esqueci o nome dele, que fez o segundo, foi o terceiro gol de pênalti. O cara corre pra caramba, joga pra caramba. E o zagueiro do Estudiantes, parece que ele tava assim, em forma do The Flash. Ele tava ganhando todas. Parabéns pra ele. Porém, a classificação foi nossa. Não adiantou os fogos de artifício pra incomodar os torcedores, os jogadores do Flamengo. A torcida do Flamengo mínima ali no lugar tão pequenininho. Foi uma sensação horrível ver o Flamengo perdendo, sabendo que, como a gente teve uma disputa de pênalti praticamente há 1 mês ou 2 meses atrás, 1 mês passado com o Galo, a gente foi eliminado, eu entrei em desespero. Porém, teve um gol do Estudiantes que na hora que saiu eu falei, acaba logo que eu não aguento mais ver o Flamengo me fazer passar tanta raiva. É igual a música, o coração foi a 1000, aí eu quase morri nessa hora. Porém, estava impedido. O Léo Ortiz disse em entrevista que ele viu ali que o jogador do Estudiantes estava um pouco à frente dele, então ele parou. E realmente, se a gente for ver o vídeo, tem o vídeo tá no GE, gente. Quem quiser lá ver, o vídeo tá no GE. Realmente, ele trava um pouco e o jogador do Estudiantes continua. E aí ele olha pro banco, olha pro bandeirinha e vê que ninguém fez nada. Ele falou, mas estava impedido. Será que não estava impedido? E realmente estava impedido. Então, aquilo ali foi muita inteligência, lógico, né, do Léo Ortiz. E aí veio o quê? Os pênaltis. Eu fico muito feliz que, apesar de não ter jogado nada bem, o Jorginho bateu um pênalti perfeito. Como não tinha o Arrascaeta, o Pedro, o Plata, o Jorginho foi a melhor opção para bater o primeiro pênalti. Porque, assim, perdendo o primeiro pênalti, a gente sabe que desestabiliza os outros jogadores. Mas com aquela batida de pênalti, gente, de pênalti do Jorginho, não tem como desestabilizar ninguém, a não ser o adversário. E aí ele fez o gol, aí veio o cara do Estudiantes, aí veio o Luiz Araújo, onde o goleiro foi pro lado certo, porém não conseguiu defender. Aí veio o Rossi. O Rossi defendeu o gol, o pênalti que o cara que fez o gol. O cara que fez o gol de empate, o Rossi conseguiu defender. Eu tenho pra mim que toda vez que um jogador faz um gol importante, ele perde um pênalti mais importante ainda. E foi isso que aconteceu. Aí veio o Carrascal, marcou. Aí veio outro jogador do Estudiantes. Quando eu vi o Léo Pereira naquela bola, eu lembrei do René. Vocês lembram do René?
onde todo mundo entrou em desespero e o René foi lá friamente bateu o gol e fez o gol. Simplesmente Léo Pereira ontem fez um golaço. Eu juro pra vocês que eu pensei que ele tivesse isolado a bola. Falei, caraca, mano, a gente perdeu um pênalti. Mas não. Foi uma bomba e o cara sai tirando onda. Ó. Nada. Mano, é soberbo demais, velho. E aí, o que acontece? Rossi defende o último pênalti de vilão a herói. Essa é a verdade. Porque ele foi criticado no jogo passado, né? Que dava de ter defendido aquela bola onde ele saiu errado. E ele se cobrou ontem no gol também do Estudiantes, né? No gol de empate. Então, ele defendendo aqueles 2 pênaltis, ele saiu como herói, de vilão a herói. Essa é a verdade. A lei do ex foi válida ontem pro goleiro. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O goleiro do Estudiantes também é muito bom, porque ele aceitou, se eu não me engano, 2 ou 3 cantos. A parte boa é que a bola foi tão forte que ele não conseguiu defender. Então, assim, o coração foi a mil, foi love e amor. Flamengo e Racing. Vocês estão preparados para Flamengo e Racing? Porque eu vou dizer uma coisa. Se o Flamengo jogar esse futebolzinho medíocre, sem vontade nenhuma, sem raça, sem amor, sem paixão, sem sangue nos olhos e sem determinação para chegar na final da Libertadores, a gente é eliminado. Porque nós sabemos que o Racing é um time horroroso de bom. Essa é a verdade. Nós conseguimos, vamos lembrar, né? Cruzeiro, Corinthians, Botafogo. Então, assim, para não sermos a próxima vítima do Racing, o Flamengo tem que jogar, mudar o futebol e ir pra cima. Porque parece que ontem tava brigando. Era uma briga entre o Flamengo e pra ele cair da eliminação. Ou seja, pra ele ser eliminado. Ele queria estar brigando pra ser eliminado. Flertando com a eliminação. Não parece que não tava nem aí. Mas eu vi que depois realmente eles queriam ser classificados. Porém, com aquele futebol que não teve, não apareceu, não fez nada. Nem atuações individual não teve. O Flamengo conseguiu se classificar. Graças ao Rossi. E eu fiquei muito feliz que o Felipe Luiz não tirou o Jorginho. Que ficou sem o Arrascaeta, sem o Plata, sem o Pedro. Se tivesse tirado o Jorginho, seria um peso maior. Então é isso. Beijo, nação. Beijo aos meus rivais. Flamengo na semifinal. E é isso. Foi logo amor. Beijo.